Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Pode Ficar Rico Podcast. No episódio de hoje, vamos estar entrevistando uma pessoa, já um shark, já um tubarão no mercado, né? Tem resultados bem expressivos. Confesso para vocês que estou até um pouco tímido, estou olhando aqui para ela, estou ficando um pouco nervoso, devido à pessoa que ela é, né? Já tive o prazer de conhecer ela pessoalmente, na verdade, sem saber eu conheci ela. Mas, Evandro, como é que tá a expectativa para hoje? Como é que tá a nossa entrevistada aí? Chama ela pra gente começar logo essa entrevista, esse bate-papo. Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Pode Ficar Rico Podcast. E como o Ângelo já falou, eu também estou aqui nervoso porque é uma pessoa assim de peso no mercado, é incrível, simpática, humilde e ela está aqui para compartilhar sua jornada no mercado digital com a gente. Só para você ter uma ideia, ela já tem quase 7 mil inscritos no YouTube, quase 10 mil seguidores no Instagram, já faturou mais de 500 mil reais no mercado digital. Possui mentoria individual, em grupo e está aqui para contar a sua história para nós. Mas antes de eu chamar ela aqui, se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever, deixar o seu like, um comentário para nós aqui abaixo e também participe do chat também aqui abaixo. Interaja, manda suas perguntas, que será um prazer também te responder. Então eu quero chamar aqui hoje para a entrevista Jéssica Maciel. Seja bem-vinda, Jéssica. Boa noite, Jéssica. Oi, boa noite, gente. Um prazer estar aqui. E nossa, que honra, que honra essa apresentação aí, hein? Fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês e muito obrigada por essa apresentação calorosa. Gostei. Nem fala, nem fala. A gente tá nervoso que a gente já entrevistou outros players, até amigos, né, seus, como o Ronaldo, já entrevistamos o Bruno Matos, várias pessoas, né? E confesso que você é uma das pessoas que tá me dando mais nervosismo aqui, eu não sei porquê. Eu falei com o Evandro, Evandro, eu vou deixar a entrevista toda contigo. Mas, Jéssica, tá tudo bem? Os resultados estão fluindo, estão crescendo? Fala pra gente. Tudo ótimo, graças a Deus. Os resultados seguem fluindo e mantendo o alinhamento, né? O alinhamento de corpo, mente e trabalho, né? Foco. Eu acho que o resultado ele não é uma linha reta, né? A gente não está em constante evolução, mas aqueles altos e baixos, eles se permanecem num mesmo nível, sabe? Então é isso que é legal assim do nosso mercado. Apesar de o empreendedorismo, de uma maneira geral, ser altos e baixos, a gente consegue se manter no mesmo nível. Isso é muito bacana. Show. Jéssica, deixa eu te explicar como que você chegou até aqui para poder estar sendo entrevistada com a gente. A gente sempre pergunta para as pessoas, né, quem eles gostariam de ouvir a história aqui no podcast. Então a gente faz alguns posts lá no Instagram, alguns stories, caixinha de pergunta, e a gente sempre faz essa pergunta: quem você gostaria que a gente entrevistasse? E o seu nome foi um dos que foi bem comentado mesmo. Pessoal, traz a Jéssica, traz a Jéssica, traz a Jéssica. Falei, tá bom, vamos atrás dela. Não sei se ela vai aceitar, mas a gente vai atrás dela. Então, desde já, obrigado por aceitar o convite. E vamos começar. Vamos começar essa entrevista. E lembrando, pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, pode ficar à vontade aqui nos comentários, tá bom? Se tiver alguma dúvida pra Jéssica, pode mandar aí. Logo, logo a gente pode estar respondendo algumas perguntas. Mas vamos lá, Jéssica. Me tira uma pergunta. Quem é a Jéssica Maciel? Quem era, na verdade, a Jéssica Maciel antes do mercado, antes do digital? Bom, falando um pouquinho da Jéssica. Bom, primeiro, muito obrigada, né, pelo convite, pelas indicações aí da galera. Quem era a Jéssica antes do mercado digital? Eu sempre fui muito empreendedora, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa de ter um emprego apenas. Então, nossa, antes ainda da CLT, eu já era aquela empreendedora de vender roupa, a famosa sacoleira, sabe? Comprava aqui, vendia ali e tal. Então, sempre tive vários trabalhos ao mesmo tempo. Eu nunca fui de ficar num único trabalho, tá? E aí, depois de um tempo ali, comecei a fazer faculdade, né? Fui CLT, fui vendedora de loja, trabalhei na empresa da minha família também. Aí depois eu comecei a fazer faculdade, comecei a fazer estágio na área, e aí eu me formei em relações públicas. Eu sou relações públicas por formação e comecei a me direcionar mais para a área do setor de eventos. Então, por muito tempo, eu fui promotora de eventos, né? Aquelas meninas que ficam ali na recepção, recepcionista, coisas do tipo. E também comecei a organizar eventos. Por 6 anos eu fiquei na CLT,
sendo organizadora de eventos e também tendo outros trabalhos paralelos para aquela coisa de não deixar todos os ovos numa caixinha só, né? Então eu acabei sempre tendo ali vários empregos ao mesmo tempo, para vocês terem uma ideia. Olha só, coisa que eu não contei em lugar nenhum, tá? Eu fui recenseadora do IBGE, sabe aquela pessoa que bate na portinha ali e pergunta ali quantas geladeiras, quantos banheiros, blá, blá, blá. Eu fiz isso também. Então, sempre tive aí buscando, né, várias oportunidades. Nunca me senti parada, sabe? Sempre fui um inquieto, assim, em buscar várias fontes de renda. Essa era a Jéssica antes do marketing digital. Top. Não, bacana. Ô, Jéssica, e assim, nessa sua função de trabalhando com eventos, você se sentia assim, feliz, estava tranquila, alinhado, mente com o que você fazia, o salário que você ganhava, estava legal, bacana? Em que momento assim que começou a te incomodar? Por exemplo, nossa, eu preciso fazer algo que me dê, sei lá, uma certa liberdade. Em que momento isso começou a mudar? Então, a Jéssica buscadora da liberdade, essa coisa assim de querer viajar, de querer conquistar o mundo, de querer fazer várias coisas, ela sempre esteve comigo desde o início, tá? Outra coisa que eu nunca contei em lugar nenhum que eu vou contar aqui pra vocês. Pessoal, Olha, tá aí, estamos cheios de exclusividade aqui, hein? Você viu que novidade, coisa? cheio de Maravilhoso. novidades. Eu fui atriz também. Olha, Cara, que incrível. Fiz filme, fiz participação em novela, era modelo, fiz teatro. Então, assim, eu sempre fui de ter contato com o público. Eu gostava muito, gosto muito de viajar. Sempre tive esse sonho, assim, de ter essa liberdade de poder viajar o mundo. Por algum momento eu achei que com a carreira de atriz eu pudesse, né, conhecer vários lugares, conhecer diferentes culturas e tal. Por um momento também eu achei que com a carreira de modelo eu pudesse viajar o mundo, conhecer vários lugares, e aí até que chegou um momento que eu entendi que não era aquelas carreiras que eu queria seguir, era o que aquelas carreiras poderiam me proporcionar, que era essa coisa de conhecer o mundo, poder viajar, poder estar em diferentes culturas, com diferentes pessoas. E aí eu entendi que era realmente isso que eu queria. Então essa sede de viajar o mundo, ela sempre esteve comigo. Em 2013, um ano antes da Copa aqui no Brasil, eu passei um tempo na Austrália, fiquei 5 meses na Austrália, e quando eu voltei da Austrália, eu falei que eu ia morar em um apartamento, uma casa, enfim, eu ia morar de frente para o mar. Esse era o meu sonho, de querer morar perto da praia, de ter a vida que eu tinha lá na Austrália. Apesar de, na Austrália, eu ter um trabalho muito cansativo, assim, sabe? Porque eu era cleaner, fazia festa. Nossa, eu fazia um monte de coisa na Austrália também. Mas, apesar de eu ter toda essa parte cansativa, eu gostava muito de estar lá, de viver com outra cultura, morar perto da praia. Então, quando eu voltei de lá, eu fiquei com aquela coisinha, sabe, no meu subconsciente, na minha cabeça, do tipo assim, cara, eu não quero morar nessa cidade onde eu moro, onde eu passei minha vida inteira. Nada contra a minha cidade, mas é que tem lugares muito melhores, entendeu? Então, eu sempre tive esse sonho, assim, de ter essa liberdade. E aí, quando eu entrei na CLT, que foi meu último emprego, eu tive alguns antes, mas no meu último emprego eu fiquei durante 6 anos, tá? Foram 6 anos trabalhando como coordenadora de cursos e eventos. Não era um emprego ruim, eu gostava muito do que eu fazia, mas duas coisas me pegavam bastante. E eu não ganhava mal, tá? Não ganhava mal, assim, perto das pessoas à minha volta, tá? Então era um salário ok, né, perto da realidade, assim, e até da realidade brasileira de maneira geral, era um salário bom, não era um salário ruim. Mas, assim, tinha duas coisas que me pegava. A primeira era a questão de responsabilidade. Não que a gente não tenha responsabilidade hoje, mas era uma pressão muito forte. Nos últimos meses, eu estava coordenando duas equipes. Com o Covid e tudo que aconteceu, eu tive que demitir 6 pessoas. Entendeu? Então foi bem difícil, assim, para mim foi bem pesado, foi maçante. imagino. E a outra questão, e a outra questão era a questão da liberdade, né? Apesar de eu receber um salário ok, apesar de eu gostar do que eu fazia, se eu quisesse viajar, eu tinha que esperar o final de semana. Se eu quisesse ir para outro país, eu tinha que esperar minhas férias. Se eu quisesse viajar um pouquinho mais longe, eu tinha que esperar um feriado. Então, eu não tinha autonomia de estar onde eu quisesse, a hora que eu quisesse.
Apesar de ter a responsabilidade de um empreendedorismo que a gente tem aqui no digital, a gente tem essa autonomia. É. E quando eu conheci o digital, foi isso que me pegou, sabe? Foi essa questão de ter essa liberdade de poder estar onde eu quiser e ainda assim estar trabalhando e estar tendo a minha fonte de renda. Isso é interessante Cara, porque muitas bacana. pessoas entram pro digital não por causa. Claro que a sua maioria, né, por causa do financeiro, mas a maioria entra também por causa da liberdade, né? É como você falou de. Tem muitas pessoas que estão trabalhando, ganham até bem, mas se sentem presas. Justamente como você falou, né? Tem que esperar as férias, esperar um feriado, porque elas ganham bem, mas às vezes não tem tempo para desfrutar esse salário que ganha, né? Isso é interessante. Muitas pessoas entram justamente por causa disso, por causa da liberdade em si que o mercado dá, né? Dá pra gente. Mas vamos lá, mas Jéssica, como que era a sua rotina no trabalho? Você organizava eventos, mas que tipo de eventos assim você organizava? O que você pode falar mais desse seu último trabalho antes de vir pro digital? Meu último trabalho CLT, eu organizava eventos corporativos da empresa, no caso. Eu organizava eventos da empresa, da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eu era coordenadora de cursos e eventos lá. Logo um pouco antes da pandemia, eu assumi o setor de eventos. Eu comecei só com o setor de cursos, e aí depois eu assumi o setor. Aliás, comecei com o setor de eventos, e aí depois eu assumi o setor de cursos. Então, assim, quando veio a pandemia eu comecei a trabalhar muito com o Zoom, né, com o aplicativo Zoom, para a gente fazer os cursos online, que a gente teve que migrar todos os cursos que eram presenciais para o online, e também os eventos, que eram eventos aí, tinha premiações para cerca de 1.000 pessoas, tinha congressos, feiras, que eram uma média de 1.500 pessoas por dia, normalmente ali uma média de 3 dias de eventos. Então, assim, tinha eventos menores ali de cento e poucas, 200 pessoas, e tinha eventos maiores aí com essa média de 1.500 pessoas. Então eram eventos bem grandes e era bastante responsabilidade assim que eu Imagino. tinha, sabe? Mas eu gostava bastante do que eu fazia. Época de evento, eu saía da empresa meia-noite, eu fechava a empresa meia-noite e no outro dia, 5 horas da manhã, eu era a primeira a chegar. E tinham outros setores na empresa também, não só o setor de eventos, né? E era um grupo bem grande, mas ainda assim, na época de evento, eu acabava tomando frente de muita coisa. Então, era bem puxado, mas era algo que eu gostava de fazer. Inclusive, depois que eu entrei no digital, eu comecei a organizar alguns eventos de alguns players do digital. Hoje em dia eu organizo só um, porque é de um amigo meu, mas eu já falei para ele, ó, a gente vai ter que encontrar alguém para organizar teu evento, porque não dá mais, eu não consigo abraçar tudo, né? Porque eu acabo deixando de fazer minhas coisas para concentrar nos eventos e eu gosto, né? Esse é o problema, né? Aí como eu gosto, eu acabo pegando para fazer. Acaba cedendo, né? Porque é uma coisa que você gosta, trabalhava com isso, né? E, Exatamente. inclusive, eu já vi você em diversas aulas do Caio, né? No GPA, que eu assistia, comecei pelo GPA, né? E eu via você ali organizando, eu falei, olha que interessante, né? E de repente, assim, passado um tempo, já é uma top player no mercado também. Eu falei, cara, que incrível isso, né? Então você já tinha esse contato ali também, né? A sua função da CLT também já foi condizente ali com o marketing digital, né? Então, não tanto assim. Na verdade, eu comecei no marketing digital, só voltando ali para a parte de quando eu entrei no marketing digital, tá? Começou a pandemia, então, como eu falei para vocês, acabei tendo que demitir um monte de gente, mas antes disso, a minha chefe na época, né, a gerente da empresa, chegou em todos os coordenadores e falou assim: Olha, eu não vou demitir vocês, obviamente, porque a gente, né, mantinha ali a empresa rodando. Mas a gente precisa diminuir os salários. Então, a gente vai reduzir a carga horária de vocês para meio turno e vai reduzir o salário em 50%. Então, era uma coisa que a pandemia estava permitindo que as empresas fizessem. Eu, como não tenho filhos, morava com os meus pais na época, não tinha altas despesas assim. Eu falei, beleza, tudo bem, 50%, vou procurar alguma coisa para eu fazer. E aí eu comecei a pesquisar, né, na internet ali. Na verdade, eu já trabalhava com uma outra empresa de marketing multinível. E aí eu pensei, vou vender esses produtos pela internet.
Então foi assim que eu comecei. Diferente da 90% das pessoas que estão no digital, eu não fiz aquela pesquisa como Como ganhar dinheiro. ganhar? Eu fiz, A, eu a minha, fiz. a minha pesquisa foi mais ou menos assim, como vender pelo Instagram, que eu queria vender pelo Instagram. Aí eu conheci um curso, que daí depois eu acabei entrando em outro curso, comecei praticamente comecei com o Alex Vargas, né? Antes dele eu fiz um outro curso, mas na verdade eu não coloquei em prática. Agora o FNO, sim, o FNO eu estudei, coloquei em prática. Aí eu fiz blog, eu fiz, nossa senhora, eu fiz tudo aquela coisa lá que ele ensina, né? Mas chegou a Bem vender, extenso. ter resultado por essa estratégia que ele Não, ensinava? eu entrei no FNO e logo na sequência eu entrei na mentoria essencial do Alex Vargas. A mentoria essencial era uma mentoria mais focada para anúncios no Facebook Ads, que obviamente o foco dele é vender o próprio produto, né? Uhum. Então, não vou falar mal dele aqui, até porque não é essa a intenção. O que eu quis dizer é que eles te ensinam a anunciar no Facebook e eles disponibilizam o e-book deles para tu anunciar e vender como afiliado deles, tá? E aí, de fato, eu consegui, eu fiz acho que umas 2 vendas, fiz ali umas comissões, mas eu não gostei do Facebook, tá? Não gostei. Naquele meio tempo eu conheci o Google Ads, comecei a estudar Google Ads e aplicar, e aí eu gostei mais do Google Ads. Então, tudo a parte do orgânico que eu já fazia, comecei fazendo com o Alex Vargas, eu transmiti para o Google Ads, que era onde de fato eu estava estudando, aplicando e colocando em prática. E aí eu conheci o Caio Calderaro, que você acabou de comentar, né, Evandro, sobre o GPA. Aí, logo na sequência ali, eu conheci o Caio, comecei a fazer o GPA, eu já entrei no GPA, jornada, e isso me colocou muito no movimento, sabe, de realmente colocar em prática, aplicar. E aí, com a CLT, foi bem tenso, por quê? Inclusive, já fica a dica aqui para quem quer começar e está na CLT e acha que não tem tempo e coisas do tipo. O que que aconteceu? A empresa não reduziu. Sabe aquela redução de carga horária que teria? Não aconteceu. Só que aí, minha gente, aí eu já tinha descoberto o mercado de afiliados. Aí eu falei, não, eu não abro mão disso aqui, não. Porque eu já tinha entendido como que funcionava o mercado e eu já tinha decidido que aquela ia ser a minha profissão. Eu já tinha decidido que eu ia, de fato, fazer o negócio acontecer porque eu queria a minha liberdade. Isso aí A já minha era liberdade. 2021? Isso era 2020. 2020, final de 2020. Eu descobri o mercado em maio e setembro, eu acho que foi, eu conheci o Caio. Foi mais ou menos isso aí. Assim, eu conheci o mercado, eu não parei mais. Eu não parei um dia de estudar. Eu não tive um dia que eu disse assim, não, hoje eu não olhei absolutamente nada. Não, todos os dias depois que eu conheci o Caio, então era Caio dia, Caio de noite, Caio no final de semana. E assim, aí eu realmente me comprometi. Aí o que eu ia falar sobre o lance de dividir os horários, né? Que tem gente que diz que não tem tempo, isso e aquilo. É aquela coisa que a gente diz, tempo é prioridade, né? A tal da redução de carga horária que ia acontecer no meu trabalho, ela não aconteceu. Muito pelo contrário, eu estava comandando 2 equipes, eu tive que demitir todas as pessoas das 2 equipes. Nossa vida. Ficou somente eu fazendo todo o trabalho das 2 equipes. E aí a gente começou a migrar tudo para o online. Então, todos os cursos que eram presenciais tiveram que ser migrados para o online. Os eventos que eram presenciais, a gente teve que readaptá-los para o online. Então, foi bem tenso, assim, foi bem puxativo para mim, porque bem puxado para mim, né? Porque eu não tinha como cumprir a carga horária do trabalho da CLT. Eu tinha que ficar mais tempo para poder fazer tudo, né? E como eu era coordenadora, aquela coisa de líder, né? O líder não bate ponto, mas ele não bate ponto não é para chegar mais tarde, é porque ele sai mais tarde e não fica registrado, entendeu? É, Então eu tinha essa liberdade ali da CLT de poder chegar um pouquinho depois, sei lá, começava às 8, chegava às 8h30, às vezes 8h40, mas eu não tinha hora para sair. Não tinha hora para ir embora, entendeu? Então, mesmo depois, quando começou a pandemia, que eu comecei a trabalhar em casa, ainda assim eu tinha esse lance de ter que me entregar mais, porque de fato tinha muita demanda. E ainda nesse meio tempo eu estava fazendo MBA. Eu estava fazendo MBA, sou formada em MBA em marketing digital, totalmente diferente do que a gente aprende e aplica aqui no nosso trabalho como afiliado, né? Mas é muito mais voltado para empresas. Aí eu fiz o MBA em marketing digital, descobri o mercado de afiliados, sempre fui adepta à academia, então assim
dificilmente eu ficar um dia sem treinar, então eu fazia tudo isso e ainda estudava o mercado de afiliados, né? Então, assim, normalmente o que que eu fazia? Eu acordava por volta das 4 da manhã e ia dormir 11 horas da noite, sabe? Puxado, Então hein? era bem puxado, todos os dias, o dia todo. E aí eu comecei, tive lá meus primeiros resultados com o Facebook Ads, não gostei do Facebook Ads, conheci o Caio, comecei a ter resultados com o Google Ads. E desde então, eu acho que, não sei se no meu Instagram ainda tem, mas se vocês forem olhar, acho que desde final de 2020 eu já produzia conteúdo. E aí, quando virou o ano de 2020 para 2021, eu cheguei na minha chefe e falei para ela, ó, estou me demitindo, né? Eu vou sair da empresa e tal. Eu estava já com a programação de mudar aqui para Florianópolis, eu já queria, e eu já tinha entendido que o mercado digital ia me proporcionar isso, só que eu ainda não tinha resultados. Eu tinha feito uma vendinha aqui, outra ali, mas se eu pegasse o meu orçamento, eu estava no negativo, muito negativo. É, é, Mas é, eu já tinha. é isso que eu ia falar. Tu começou a fazer venda no Google depois que entrou pro Caio, pro GPA? Não, eu fiz Google antes de conhecer o Caio, mas eu não fiz venda. Eu só gastei bastante, porque eu fazia tudo errado. E o que que você acha que você fazia errado? O que que você aprendeu de novo comparado ao que você fazia e você... Não, por isso aqui que eu tava errando. A estratégia, né? Eu anunciava Anunciava à pessoas, toa, pô, tudo errado, palavra-chave, imagina. curso de manicure. Aí a comissão era tipo R$ 40, R$ 20. E quando foi a primeira venda? No Google. A primeira venda no Google Ads ou no No Facebook? Google, no No Google. Google Ads, né? Do Google. A primeira venda do Google, eu estava viajando, estava em Maceió. E aí, quando eu voltei das férias, que eu cheguei em casa, que eu abri meu e-mail, que eu vi que tinha saído uma venda. Aí foi uma venda de cento e poucos reais de um produto de designer, eu acho que era alguma coisa assim. E já tinha gastado quanto pra fazer essa venda? Caramba, não lembro. Mas era mais do que o valor da comissão, com certeza. Normalmente é assim, a pessoa, não, gastei R$ 600, mas não tô nem aí, eu fiz 50, pô. Exata. Não, e tipo assim, para esse produto, fora que eu tinha gasto já nos outros produtos que eu não tinha vendido, né? Mas aí eu entendi que o negócio funcionava, que eu só precisava alinhar algumas coisas. E aí, isso foi em novembro, né? Não, foi um pouco antes, na verdade. Enfim, eu sei que em janeiro, voltando ali da virada de ano, eu cheguei na minha chefe e pedi demissão da CLT. Só que o que que acontece? O que que eu fiz, né? Eu pedi a demissão já para eu queimar as pontes, para eu ter o compromisso de me organizar para sair da CLT e para a empresa também não ficar, tipo assim, desamparado. Tipo, tô saindo, se vira, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu pedi demissão em janeiro e eu saí em maio. Porque em maio tinha um ponto crucial da premiação que eu organizava, e aí eu falei, ó, depois que passar esse ponto crucial, eu tô saindo. Então a gente tinha de janeiro a maio para treinar pessoas para ficarem no meu lugar. Nós treinamos na época, se eu não me engano, 3 pessoas para assumir o que eu fazia. E aí, durante esse período, foi o período que eu me organizei financeiramente, né? Quitei as contas, organizei as contas que eu tinha. E também me organizei juntando um dinheiro para que quando eu mudasse aqui para Floripa, eu conseguisse me sustentar por um tempo. Porque pensa, eu morava com os meus pais, eu não tinha. A única despesa fixa que eu tinha era minha conta do celular. Era isso, entendeu? O MBA já tinha finalizado, e aí um apartamento que eu tinha comprado, eu fiz uma negociação e tal. Beleza, não tinha conta nenhuma. Aí eu saí da CLT e decidi mudar para Florianópolis. Então eu já saí, eu parei de ter salário e comecei a ter aluguel, conta de luz, conta de água e mais todas as despesas de morar sozinha, né? Então foi bem desafiador, assim, mas eu tenho certeza que se eu não tivesse queimado as pontes, muito possivelmente eu teria enrolado por mais um tempo, sabe? Engraçado. Ô, Jéssica, Jess, mas pode falar, pode falar. nesse, nesse período aí que você decidiu sair da CLT, você comentou que não estava ainda com aqueles resultados expressivos, né? Você se organizou, criou uma reserva para poder sair. Exato. Mas você já tinha claro na sua mente que esse negócio daria certo? Eu tinha claro na minha mente que ia dar certo quando eu comecei.
lá no Alex Vargas, quando eu assisti a entrevista da Gabi Cervantes com o Alex Vargas. Na época, a Gabi recém tinha pego o AOAB dela lá, né? O cartãozinho da OAB, que ela é advogada, e ela estava realmente nesse processo ali, começando e tal. Ela já tinha feito muitas vendas como afiliada, já quando eu conheci ela. Mas quando eu vi o resultado dela, e eu vi várias outras pessoas, posso citar vários nomes aqui, Luana Franco, Joba, João Castanheiras, a própria Gabi Cervantes, todo mundo falando do tal do Alex Vargas. Eu falei, pô, eu tenho que comprar o curso desse cara, né? Aí eu acabei comprando o curso dele, mas quando eu comprei o curso dele, eu já tinha certeza que esse negócio era para mim. Eu já sabia que poderia dar certo para mim, porque tinha dado certo para tanta gente, por que que não daria para mim, né? Exatamente, Sim. penso a mesma coisa. Agora me tira uma dúvida. Você falou que era o teu sonho mudar para Florianópolis ou se tornou depois que você entrou nesse mercado? Porque é um negócio meio engraçado que todo mundo que é afiliado quer ir para Florianópolis, quer ir para Santa Catarina. Por que isso? Então, duas coisas, tá? Agora, voltando lá no que o Evandro tinha perguntado sobre os eventos. Como eu falei para vocês, quando eu morei na Austrália, eu já tinha o sonho de morar para Florianópolis. Por quê? Porque eu me apaixonei pela Austrália, eu queria morar lá. Só que eu tava do outro lado do mundo, literalmente, né? Eu falei, cara, eu sempre fui uma pessoa muito apegada à família. E aí, tipo assim, morar do outro lado do mundo não fazia sentido para mim, porque eu tava num lugar top, só que eu tava longe de todas as pessoas que eu amava. Então, eu falei, não, eu quero morar num lugar como se eu estivesse lá. E aí, o lugar que vinha à minha mente era Florianópolis, Santa Catarina, de uma maneira geral. E E aí eu hoje. já tinha decidido. Pode falar, Oi? pode terminar. Aí eu já tinha decidido que eu moraria em Florianópolis, né? Já estava tudo certo. E eu já tinha decidido também que eu moraria em Canasvieiras. Olha só, eu tinha vindo uma vez para Canasvieiras e não tinha gostado. Mas na minha cabeça eu vinha morar em Canasvieiras. Por quê? Não sei. Aí o que que aconteceu? O Caio fez o evento dele aqui em Floripa. Na época, eu a princípio, eu comprei o evento para vir, no primeiro evento do Caio, e aí eu pensei, não vou, porque aconteceu a pandemia. Nesse meio tempo, entre a minha saída da CLT, a minha decisão de saída da CLT, até de fato a saída da CLT, muita coisa aconteceu. Uma das coisas, eu perdi o meu pai, e na época eu estava no meio do Covid, no meio do hiperfoco, e fazendo vídeo para o YouTube, e trabalhando toda a estratégia. E aí meu pai faleceu e eu fiquei com aquela dúvida, assim, e agora, o que que eu faço, entendeu? Imagino. E muitas pessoas me questionaram, assim, sobre a minha vinda para Florianópolis também, até o próprio evento do Caio, eu não sabia se eu viria ou não. E aí eu lembro que na época o Caio mudou a data do evento, seria no final de março o evento, e ele mudou para o final de abril, por conta da pandemia. E o meu pai faleceu no dia 15 de março, então certamente se fosse no final de março não teria vindo no evento, né? Mas aí deu ali uns dias a mais e eu acabei vindo. E aí quando eu vim pra cá, eu já estava decidida que eu moraria aqui. Aí o que que eu fiz? Eu falei para minha irmã, ó, vou reservar uma hospedagem mais pro norte, né, em Canasvieiras, mesmo que o evento aconteça no centro de Floripa, eu vou ficar numa hospedagem mais ao norte, porque eu quero buscar um lugar para eu morar. Aquela coisa da visualização, né? Como pode a mente da gente? Eu não fazia ideia de como era Canasvieiras, eu não lembrava, porque eu tinha vindo aqui uma única vez. Mas eu decidi ficar aqui. Eu fiquei hospedada em Canasvieiras, eu, a minha irmã e a minha tia. E a minha tia veio junto com a gente, porque a minha irmã não ia no evento. Então, minha tia veio para fazer companhia para ela, sabe? E aí, enquanto eu estava no evento, a minha irmã encontrou meu apartamento. Primeiro apartamento que eu morei aqui, enquanto eu estava no evento do Caio. E durante o evento do Caio, eu observei algumas coisas, assim. Aí eu falei pro Caio, Caio, olha só, fundo de palco, tu podia ter feito tal coisa, o microfone, tu podia ter feito não sei o quê. Aí eu comecei a dar várias dicas para ele, né, sobre o evento. Aí ele olhou assim para mim e disse, nossa, Jéssica, como é que tu sabe tudo isso? Eu falei, poxa, porque eu trabalho com isso, na época eu ainda era CLT, né? Eu falei, porque eu trabalho com isso. Ele, sério? Eu falei, sério. E ele, tu não quer organizar meu próximo evento? Eu falei, claro, pô. Faço até de graça, né? Tipo, fãzar Santo Caio, né? Imagino. Faço até de graça. Aí foi, a gente negociou e eu organizei. Aí eu organizei ali, acho que uns 3 eventos dele. E conheci o Alan Torquato na sequência, já organizei o evento do Alan Torquato. O Alan me indicou pro Thiago Hora também, organizei o evento do Thiago Hora. Então, fiz aí, eu acho que uns 6
Não, 6 não, acho que uns 10 eventos no digital já, organizando, como organizadora de eventos mesmo. Legal, cara. Cara, e bacana. E é tudo gente de peso, hein? É, isso Nossa, que eu ia falar. Foi, uma responsabilidade e tanto, né? Por foi mais que top você já demais. trabalha, tem experiência, mas dá um certo gelo assim, né, na barriga. Dá, não, com certeza. Não, e o Thiago Ora, ele é muito empreendedor, né? Ele tem não sei quantas empresas, não sei quantas sociedades. Aí ele olhava assim para mim e dizia, Jéssica, tu entende muito disso. Vamos abrir uma empresa de eventos? E eu falei, não, pelo amor de Deus, eu quero ser afiliada. Mas foi Mas bem legal. bacana. Ô, Jéssica, e aí, quando que as coisas começaram de fato aí virar mesmo? Qual foi a primeira virada de chave para você? Olha, a primeira virada de chave para mim foi conhecer o mercado, tá? Essa para mim Essa foi a primeira. foi a principal, foi realmente conhecer o potencial desse mercado de afiliados, mesmo sem ter tido resultados. A segunda virada de chave, obviamente, foi a vinda para Florianópolis, quando eu decidi morar aqui, e ainda eu não tinha resultados, como eu falei para vocês, e como eu falei para vocês, muita coisa mudou quando eu saí da CLT, quando eu saí do Rio Grande do Sul, quando eu decidi sair da CLT e mudar para Florianópolis. Como eu falei, meu pai faleceu, me questionei muito, muitas pessoas me questionaram, tu vai deixar tua mãe sozinha? Apesar de eu não ser filha filha única, né? Eu tenho 3 irmãos, eu era a única que morava com os dois. Então, meu pai faleceu e eu saí de casa e minha mãe ia ficar sozinha. Mas meus irmãos estavam lá, a empresa é junto da casa, então ela não ficou sozinha. Mas muitas pessoas me questionaram e eu fiquei me questionando quanto a isso. Eu falei, não, eu vou. E aí eu vim e eu terminei o meu relacionamento. Eu era noiva, eu tinha um relacionamento de quase 14 anos. Faltava ali um mês pra gente fechar 14 anos. E aí eu decidi terminar o relacionamento. Então, o que que aconteceu? Muita coisa mudou nesse tempo. Quando eu mudei para Florianópolis, eu era uma pessoa que passei metade da vida, olha, eu era uma pessoa que passei metade da vida namorando e estava solteira. Eu era uma pessoa que passei a vida inteira no Rio Grande do Sul e agora estava morando em Florianópolis. Passei a vida toda morando com os meus pais e agora eu estava morando sozinha. Passei os últimos anos trabalhando na CLT cumprindo horário e agora eu tinha liberdade de horário e podia fazer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse. Isso foi muito desafiador e, de certa forma, para mim, e aí eu digo para todo mundo que entra nesse mercado que decide largar tudo para viver disso, é muito perigoso, porque a gente começa a viver uma liberdade que a gente não está acostumado. A gente não responde mais a ninguém, a gente só responde a nós mesmos e as nossas contas, as nossas dívidas. O que que aconteceu nesse tempo aí, nesses primeiros meses morando aqui em Floripa? Eu não. Eu comecei a viver uma vida, uma liberdade que eu não tinha tido ainda. Entendeu? Eu nunca tinha morado sozinha, ainda mais sozinha, solteira, sem hora para cumprir no trabalho. Pensa. Aí aconteceu o que eu mais temia. Eu comecei a querer aproveitar a vida demais, viver. Não, eu não digo nem de festa, tá? Porque era época de pandemia, eu não saía muito para festa. Mas eu comecei a querer curtir e deixar as coisas para depois, deixar as coisas de lado. E aí, obviamente, os meus resultados, eles não foram uma virada de chave nos primeiros meses. A gente pensa, quando eu sair da CLT, eu vou focar 100% no mercado digital e vou ter resultados extraordinários. E não foi assim comigo, mas não foi assim comigo, eu entendo, eu sei, e na época eu também sabia que não foi assim, porque eu não estava me dedicando para ser. Tá? Então, assim, eu tive resultados, eu ficava ali com uma média de 5.000 de faturamento, 6.000 de faturamento por vários e vários meses, tá? E aí, de resultado mesmo, de botar dinheiro no bolso, me sobravam uns 2.000, 2.500, que era o que pagava minhas contas, entendeu? Então, por vários meses, teve meses que foi até bem menos do que isso, tá? Então, por vários meses ali, para não dizer ano, eu fiquei com esse resultado mediano para pagar as contas e tava, tipo assim, sendo a pessoa mais feliz do mundo, né? Porque olha quantas coisas eu tinha conquistado, e aí, como eu te falei, né, quantas viradas de chave aconteceram. A minha vida mudou completamente, mesmo eu não tendo alcançado os primeiros 10.000 reais no mês ainda. Então, quando que foi a minha virada de chave que de fato eu alcancei meus primeiros 10.000 reais no mês? Foi depois de uma imersão do CAI em São Paulo,
que eu estava organizando aquela imersão e eu lembro que o Caio, ele sempre trabalhou muito bem esse lance de mentalidade, né? E ele colocou para a gente trabalhar as nossas metas e tal, e eu voltei muito inspirada daquela imersão. Eu falei, não, agora eu vou alcançar os 10 mil. Esse mês eu vou alcançar os 10 mil. E de fato, foi dentro daquele mês mesmo, daquela imersão, se eu não me engano, foi em agosto de 2022, que eu alcancei meus primeiros 10 mil reais por mês. Mas qual que foi a primeira virada de chave? A primeira coisa, eu comecei a trabalhar com a gringa. E eu já trabalhava, na verdade, eu já vendia na gringa, né? Já fazia algumas vendas ali em dólar, mas nada muito expressivo, era bem, tipo assim, pontual, uma coisinha aqui outra, né? Ah, mas aí eu decidi de fato focar. E aí eu conheci uma plataforma, e aí vai a primeira dica, né? Uma plataforma oculta, entre aspas, ali, uma plataforma que as pessoas pouco exploram, que foi a Health Trader. Na época eu fiz até vídeo da Health Trader, tem vídeo no meu canal, onde eu falo sobre essa plataforma. E aí eu vendi bastante nela, tá? Fiz ali algumas vendas em dólares, acho que foi uns mil e poucos dólares, quase 2 mil dólares. Foi quase só com essa plataforma os 10 mil. E também uma coisa que aconteceu nessa imersão foi o networking, né? Eu já tinha ali vários amigos do digital, já estava próxima a várias pessoas, Minogueira, o Michel, várias pessoas eu já era próxima. Mas na imersão eu me aproximei ainda mais dessas pessoas e fui convidada a participar de um grupo no WhatsApp, um grupo de mastermind, onde a galera fazia lançamentos. E aí eu falei, beleza. Aí eu entrei no grupo, fiquei super honrada, né? E o nome do grupo era Mastermind 10K. Eu falei, gente, mas eu não fiz 10K ainda. Aí o Michel, que foi quem me convidou para o grupo, falou assim: não, tu não fez, mas tu vai fazer, porque tu tá aqui nesse grupo, tu tem que fazer os 10K. Falei, pronto, naquele mesmo mês eu fiz os meus primeiros 10K, que Que foi legal. trabalhando com a gringa e com os lançamentos. Foi top demais. Foi assim a primeira virada de chave, de fato, para mim no digital, porque alcançar os primeiros 10 mil reais é algo eu acho que é um marco, assim, na história do afiliado, né? Nem É uma fala. barreira que você rompe, né? Acho que é a primeira barreira do mercado digital, né? Que Uhum, as pessoas têm aquilo na cabeça, 10 mil, nossa, 10 mil reais. Igual o Ângelo comentou no início, muitas pessoas, a realidade do brasileiro hoje não é ganhar 10 mil por mês, né? Nem todo mundo tem essa realidade, né? Então, no mercado digital, esse é só o primeiro nível, né? Você exato. rompeu esses 10K. E aí, como que ficou depois a sua mentalidade, depois que você rompeu essa barreira? Nossa, foi incrível, porque o que aconteceu? Eu fiz, isso foi em agosto, se eu não me engano, de 2022. Aí, setembro de 2022 foi tipo, foi 10, foi 20, foi 30, sabe? Foi assim, foi uma escala e eu digo, nossa, foi muito bom. E aí, claro, não fica, como eu falei para vocês no início do podcast, não é aquela coisa só subindo, né? A gente tem altos e baixos. Então, ali dos 30 eu voltei pro 20 no mês seguinte, aí no outro mês foi 15, aí depois 10. Enfim, foi indo nessa média, mas sempre acima dos 5 dígitos. Aí o que que aconteceu? Em maio do ano passado, eu mudei aqui para o apartamento que eu moro hoje, que é um apartamento de frente para o mar, que estava ali dentro do meu top sonho, sabe? Meu sonho era morar perto do mar, meu top sonho era morar de frente para o mar. Então, quando eu mudei para esse apartamento aqui, foi um misto de felicidade, euforia com e agora? Resumindo, o que prevaleceu, e infelizmente o que prevaleceu foi o e agora. E agora, como é que vai ser? E os próximos meses? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E aí a gente se sabota demais, sabe? Tem um livro, inclusive fica a dica aqui, deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Eu tô com ele aqui, já indiquei esse livro várias vezes no meu Instagram, tá? Esse livro aqui, ó, O Poder do Subconsciente. Esse livro mudou a minha mentalidade e, consequentemente, os meus resultados. Mas junto, obviamente, combinado com o treinamento, que eu sou muito grata, inclusive a Isabela Fã, que é minha mentora de mentalidade, junto com o livro, o treinamento, mudaram muito a minha mentalidade. Porque o que que aconteceu? Em maio do ano passado, eu mudei para cá. E olha como esse mercado é louco, né? Como as reviravoltas que dá na nossa vida. Em maio do ano passado, eu mudei para cá, para esse apartamento, e eu fiquei com esse sentimento do e agora? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Como que será que vai ser, né? E aí, e aí eu comecei a ficar com ansiedade. Eu comecei a ficar pensando
no e se eu não conseguir? E se eu não conseguir manter esse salário de 5 dígitos? Salário não, né? Esse faturamento de 5 dígitos. E se eu não conseguir me manter nesse valor, como que vai ser? Como é que eu vou manter esse apartamento? Porque eu saí de um valor X de aluguel para um valor 4x de aluguel. Eu não saí de o dobro, foi 4 vezes mais o preço do que eu pagava antes, sabe? Então eu fiquei muito com esse pensamento do será que eu vou conseguir? E esse pensamento ele me consumiu muito. Eu comecei a ter crise de ansiedade, eu não conseguia trabalhar. A sensação que eu tinha é que tudo que eu fazia, que eu colocava em prática, dava errado. Sabe, uma campanha que tu fica o dia inteiro subindo campanha, e aí chega no final do dia a conta é suspensa. As campanhas não rodavam, as que rodavam gastavam e não vendiam, as que vendiam ficavam no prejuízo. Então, era isso que acontecia comigo, assim, naquele mês, nos meses, 2 meses seguintes, foi terrível. Para vocês terem uma ideia, eu saí daqueles faturamentos de 5 dígitos todos os meses, né, por volta ali de 6 meses, 5 dígitos de faturamento direto, direto, direto. E aí chegou no mês de julho de 2023, eu cheguei no resultado de 300 e poucos reais negativo. Nossa. E aí eu Nossa, fiquei meu assim, Deus. foi tipo assim, um faturamento de 5 mil, 6 mil, acho que foi. Acho que foi um faturamento de 5 mil e pouco e um gasto de 6 mil, mais ou menos, foi nessa fase. E aí eu falei assim, meu Deus, o que que eu faço, né? Só que aí eu conheci a Isa, comecei a estudar o treinamento dela de mentalidade. Eu também já estava lendo o meu livro. Olha, para vocês terem uma ideia, esse lance de network, ele é muito potente. Só que quando a gente não tá bem mentalmente, ele pode te atrapalhar muito. Então, assim, o network, ele é fundamental, de fato. Só que o que que acontecia comigo? Eu via as pessoas, eu encontrava meus amigos aqui do digital e eu ficava ansiosa, porque eu ficava assim, meu Deus, como é que tá todo mundo conseguindo fazer as coisas e eu não consigo? O que que eu tô fazendo de errado? Pensamento Aí de comparação, né? aquele pensamento de comparação do tipo assim, cara, só eu que não tô conseguindo. E aquela coisa de ficar pulando de galho em galho. Fulaninho tá fazendo vídeo review. Vou fazer uns vídeo review. Não, agora eu vou focar só no vídeo review. Aí eu ia lá e fazia e tentava. Daí eu via, não, cara, não tem nada a ver comigo isso aqui. O meu negócio é Google Ads, vou voltar pro Google Ads. Aí voltava pro Google Ads. Aí fulaninho tá fazendo lançamento, Beltraninho tá fazendo não sei o quê. Aí, sabe, ficava pulando de galho em galho. E aí, resumindo, o meu mês de julho foi esse resultado negativo que eu contei para vocês. Mas aí eu comecei a trabalhar minha mentalidade. E sabe aquela coisa que eu falei do altos e baixos? O mês de agosto eu fechei com 37 mil reais de faturamento. Que Eu legal, saí de um cara. mês Nossa. de julho Ô, Jéssica, negativo. me tira uma dúvida então. Então você acha que, na verdade, a sua alta você sabe o porquê, mas a sua baixa você acha que não tinha nada a ver com produto, nada a ver com estratégia, era simplesmente mentalidade. Você estava numa frequência baixa. 100% mentalidade. E olha que doido, eu entrei nessa frequência baixa por única e exclusivamente medo. Não estava acontecendo nada de ruim. O mês anterior tinha sido bom, tinha sido acima dos 5 dígitos também. Mas eu entrei numa vibe de medo, do tipo, e agora? E se eu não conseguir? E se der tudo errado? E se eu não conseguir faturar? E aí começou aquela coisa. E aí com isso veio a ansiedade. Aí eu levantava para trabalhar, meu coração começava a palpitar, eu pegava e deitava. Aí eu deitava e ficava sem ar, sabe? Aí, tipo, inevitável. Eu tenho vários amigos do digital, não vou deixar de falar com essas pessoas. Aí eu falava com um, falava com o outro. Aí ficavam falando de faturamento. E tu, quanto é que tá fazendo? Ah, eu tô fazendo essa estratégia. E tu, como é que tá por aí? Sabe aquela coisa? É normal. Uhum. Só que eu ficava assim, meu Deus. Foram dias tensos, para não dizer meses, tá? Chega a Mas dar foi uma sensação de que você tá desaprendendo, né? Não sabe mais fazer as coisas, né? exato, exatamente. E isso é um looping, tá? É, tanto pro bem quanto pro mal. Se tu tá com um sentimento, se tu tá com um pensamento ruim, o teu pensamento vai gerar sentimento ruim, teu sentimento vai gerar ações ruins, as tuas ações ruins vão gerar resultados ruins, e os resultados ruins vão gerar pensamentos piores ainda. E esse looping, ele não para. E o contrário também é verdadeiro. Para a gente quebrar esse looping, é a gente parar de pensar
pro lado negativo, entendeu? E começar a pensar pro lado positivo. Foi dessa maneira que eu consegui virar a chave. Mentalidade é o Mas assim, 80-20, né? Com A certeza. gente é, tem que ter mais a mentalidade, tem que saber mais sobre mentalidade do que sobre a própria estratégia, né? Exato, exato. mas assim, como que você faz para, como que você fez no caso, né, para mudar essa frequência, assim, por mais que você tá ali acompanhando, né, o método da Isa, que é sensacional, por sinal, mas assim, você tá naquela frequência de tá tudo dando errado, aí você começa a estudar algo ali que fala, não, você tem que mentalizar, tem que repetir na mente, né? E como que você faz para mudar isso, estando numa situação de frequência baixa? Olha, foi tenso, tá? Porque, como eu falei, eu tava realmente gastando mais do que produzindo. Então, eu cheguei num momento que eu não tinha mais o que fazer, sabe? Tipo assim, cara, não tem mais o que fazer, tu tem que acreditar. Se tu não acreditar, volta para CLT, entendeu? E jamais, jamais, nem neste momento passou pela minha cabeça, vou desistir do digital. Nunca. Eu posso dizer para vocês com todas as palavras, eu nunca, desde quando eu conheci o mercado de afiliados, eu nunca pensei em desistir desse mercado. Eu nunca passou pela minha cabeça do tipo assim, ah, se der errado eu vou fazer tal coisa. Sabe? Eu sempre brinquei com todos os meus alunos e amigos, o plano A, o plano B é fazer o plano A dar certo. Então, assim, ah, mas e se der tudo errado e tu não tiver mais dinheiro? Bom, daí eu sempre fui empreendedora, eu posso fazer qualquer coisa, eu vou vender coisa na beira da praia, mas eu vou vender coisa na beira da praia para juntar dinheiro para anunciar no Google Ads, sabe? Então é mais ou menos isso. O plano B é fazer o plano A dar certo. Então, quando a gente está com uma coisa. Com resultados negativos, com pensamentos ruins, e chega um momento que a gente já não tem mais escolha, não tem mais o que fazer, o que que eu fiz? Eu ignorei a minha realidade e falei, bom, me preocupar com essa realidade não vai me resolver nada. Eu ignorei total a minha realidade, do tipo assim, esqueci o que estava acontecendo e foquei em cuidar de mim. Foi isso que eu fiz. Eu não lembro, a Isa acho que me perguntou isso, eu não tenho certeza se eu cheguei a pausar todas as minhas campanhas, a parar de fato de trabalhar e focar só na mentalidade. Eu não lembro disso, tá? Não tenho certeza. Mas eu tenho certeza que eu foquei 100% na minha mentalidade. Se tinha campanha rodando, eu deixei rodando, eu não lembro. Mas foi isso que eu fiz. E aí, quando eu comecei a, de fato, cuidar de mim, cuidar da minha mentalidade, cuidar do meu corpo, cuidar do meu astral, quando eu subia uma campanha, parecia que aquele negócio fluía, sabe? É muito doido de falar isso, porque assim, a gente que faz isso praticamente todos os dias, subir campanha, analisar campanha e ficar analisando produto e coisa do tipo, é doido de falar, mas é real, foi o que aconteceu comigo. E aí foi um, dois produtos que eu subi. E eu já estourei, entendeu? E um dos produtos que eu subi, eu falei, ah, vou testar esse produto aqui. E o negócio foi assim, sabe? Então, eu não tenho muita explicação. Ah, eu testei vários produtos para chegar no meu produto campeão. Não, eu estava com a mentalidade alinhada e meu produto campeão apareceu para mim. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Que top, cara. Que top mesmo. Nossa. Ô Jéssica, e você acha que. Acredito que sim, né? Mas esse fato de você mudar de ambiente, de ter pessoas que já estão no nível onde você queria chegar, influenciou nisso também? O network com essas pessoas influenciou nos seus resultados? Com certeza, com certeza. Uma das coisas, eu sou muito grata ao Alan, também ao Alan Torquato, porque desde o primeiro dia que eu conheci ele, ele me influenciou muito a ser mentora. E aí, eu lembro que na época eu cheguei a construir um curso, né? Eu montei todo um curso, eu gravei 20 e tantas aulas. E, nossa senhora, eu fiz muita coisa. E eu decidi que não era o meu momento. Eu falei, eu não quero vender curso agora. Isso foi quando eu alcancei meus primeiros 10 mil reais. Eu falei, não, não quero lançar curso agora. Eu já tinha gravado 20 e tantas aulas. Só que o fato de o Alan sempre me influenciar com isso, eu acabei mantendo o meu canal do YouTube, que foi inclusive por influência dele que eu alcancei a monetização do meu canal do YouTube. Então, assim, sou grata a ele por isso. Os outros pessoais que eu citei aqui, o Michel, a Minogueira, todo esse pessoal que estava lá com a gente no Mastermind de lançamentos que eu falei para vocês que eu participei,
foram fundamentais para eu focar de fato no lançamento e também na gringa que eu já estava focando, mas assim, colocar em prática, mão na massa mesmo, sabe? O Felipe Paulozzi também me ajudou muito no meu início na gringa. Então, assim, estar conectada com essas pessoas foi de fato um diferencial, tanto conectadas presencialmente quanto online, sabe? Às vezes as pessoas pensam, eu tenho que mudar para Floripa para me conectar com essas pessoas. Não. Muitas dessas pessoas, desses nomes que eu citei aqui, eu sempre estive conectado online, não foi no presencial. Com exceção do Alan Torquato, que ele virou um irmão para mim, a gente está sempre juntos, inclusive é o evento dele que eu falei para vocês que eu continuo organizando. Com exceção do Alan, todos os outros são conexões que eu faço de forma digital, né? No online. Tenho amigos aqui, Edivaldo, Felipe, tem a Ju que mora aqui perto. Tem uma galera do digital que mora aqui em Floripa que eu me conecto com eles também, mas assim, dessa forma, de forma mais estratégica, pontualmente para algumas coisas específicas, esses nomes que eu citei para vocês, eles são, na sua grande maioria, de forma online, né? Conexões online que eu faço. E é importante, Jéssica, a gente se conectar, mas não se comparar, né? Porque isso já Exato. aconteceu, inclusive, comigo também, de eu tá fazendo exatamente a mesma coisa que aquela pessoa, subindo até o mesmo produto, com a mesma copy, e aquela pessoa vender muito e eu não. E eu entender, né, que realmente era isso. Eu tava me comparando, e pelo fato de eu me comparar com aquela pessoa, a minha mentalidade tava em queda, né? Eu tava saindo da frequência da venda, né? Porque acho que a venda só acontece quando você tá na frequência da venda, né? Exato, exatamente. Nossa, tem uma galera que eu me conectei assim depois presencialmente, né? Que que eu sempre admirei muito assim, né? Esses nomes todos que eu citei aqui para vocês, o próprio Ronaldo que vocês comentaram que fizeram podcast com ele também, o Tarcísio, são pessoas que eu me conectei presencialmente, que eu admiro, que eu fico encantada com o resultado deles. E também tem esse lance do tipo assim, cara, eu vou me conectar, eu vou entender o processo que eles fazem, porque eu admiro o que eles fazem onde eles chegaram, mas não no sentido de me comparar ou de invejar, sabe? No sentido de realmente admirar e querer e se inspirar naquelas pessoas, né? A própria Thay Galega também é amigaça minha hoje em dia, e a gente se conectou numa imersão presencial. Então, estar em ambientes que te conectam com essas pessoas e que te mantêm conectados depois no online é muito bom e é muito prazeroso também. Não, Você- bacana. Ô, Jéssica, e em relação à mentalidade ainda, porque é um assunto que eu gosto muito, por sinal. É, você acha que uma vez blindada a mentalidade, dá para seguir ou tem que estar sempre a um exercício diário, tem que fazer parte da rotina? Como que funciona? Tem que muito fazer parte da rotina. E aí vou falar sobre duas coisas específicas que eu acho muito importante. A primeira coisa é a constância nos resultados e a evolução dos resultados, né? Obviamente. Então, assim, que nem eu falei para vocês, eu saí de um resultado negativo e no mês seguinte fui para 37 mil reais. No outro mês, eu fui para 78 mil reais como afiliada, somente como afiliada. No mês seguinte, continuando o processo da mentalidade, porque eu nunca parei, tá? Eu sempre continuei ali o processo. No mês seguinte, eu mentalizei a minha mentoria, que eu até então eu não tinha mentoria, não tinha curso, como eu falei para vocês, gravei um curso e tal e não fiz. No mês seguinte, que eu falei assim, cara, mês passado eu fiz 78 mil reais. Eu tava beirando 100 mil reais. Eu falei assim, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Eu preciso falar para as pessoas o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, como eu cheguei nesses resultados. E aí eu decidi lançar minha mentoria. Mas o lançamento da mentoria, a primeira turma, ela veio através de uma mentalização. Eu estava mentalizando, inclusive eu estava mentalizando receber esta placa aqui, uma sequência ali de meditações. Eu estava com essa placa aqui na cabeça, inclusive exatamente aquela cena que está lá na imersão do Caio, eu tenho no meu Instagram. Eu tava com uma roupa vermelha e tal, que eu peguei a placa. Eu falei, cara, é exatamente a cena que eu mentalizava em todos os dias das minhas meditações. Eu presenciei aquela cena muitas vezes antes na minha cabeça, antes de acontecer presencialmente.
E aí, numa dessas meditações, eu me vi recebendo esta placa. Cadê? Esta aqui, ó. Eu me vi recebendo essa placa aqui do Alan Torquato. Eu pensei, cara, mas como que eu vou receber placa do Alan se eu não faço o curso dele, né? Só que eu não fazia o curso de Facebook. Eu era aluna do Alan da mentoria Produtor 30K. Aí eu falei assim, cara, para eu receber uma placa do Alan, eu tenho que lançar a minha mentoria antes do evento do Alan. Detalhe, eu que organizo o evento do Alan. E detalhe, faltava ali uma semana para o evento do Alan. Falei, como é que eu vou lançar minha mentoria antes do evento do Alan? Resumindo a história para vocês, eu lancei a mentoria. Em 4 dias, eu fiz o lançamento da mentoria, eu fiz todo o planejamento, o alvoroço, o lançamento, enfim. Foi incrível e eu alcancei os 50 mil reais naquele lançamento. Então, somado. Aí as pessoas pensam, ah, mas daí chegou no 100 mil como produtora. Não. Eu cheguei em 115 mil, foram 65 mil como afiliada. Mesmo no mês que eu decidi lançar a minha mentoria, eu ainda faturei mais como afiliada do que como mentora. Então, aí eu alcancei, foi assim que eu alcancei os meus primeiros 100 mil reais como afiliada, os meus primeiros 100 mil reais dentro de 30 dias, 65 como afiliada e 50 como mentora. Então, esse lance de manter a mentalidade, manter os exercícios, o cuidado, ele é também para a gente manter uma evolução, né? Para a gente continuar crescendo, continuar evoluindo. E a segunda questão, além da evolução, é se manter naquele nível, porque por mais que a gente entenda sobre o assunto, por mais que a gente saiba que nossos pensamentos geram os nossos sentimentos, que geram as nossas ações, que geram os nossos resultados, por mais que a gente entenda tudo isso, o dia a dia ele nos consome, ele nos engole. Então é muito fácil de a gente cair numa armadilha dos pensamentos, vamos dizer assim. É É muito verdade. fácil de a gente tá sabendo que tem que pensar positivo, que tem que isso, tem que aquilo, mas daqui um pouco tu pensa, puxa, a vida caiu tudo minhas contas, e agora? Aí começa aquele pensamento ruim, ou então do tipo, caramba, não vendi nada hoje, já gastei 500 reais, sabe? E aí fica com aquela coisa. Então é muito fácil a gente cair nesse tipo de pensamento, sabe? Então, sim, a gente tem que se manter o tempo inteiro cuidando da nossa mentalidade. Esse livro que eu mostrei para vocês, eu li ele por 3 vezes já. Já finalizei a terceira leitura dele. Ô, Jéssica, me tira uma dúvida. Ainda falando sobre mentalidade, né, que eu acredito que é um ponto crucial para o sucesso do afiliado, Sim. como é que é a sua rotina hoje? Desde o seu acordar até o seu deitar, né? Como que você faz para você conseguir manter a mentalidade alinhada? E o que que você recomenda para quem de repente está passando por um processo que você passou lá atrás? Um processo de estar fora da frequência. Ó, a minha rotina, hoje eu começo o dia cuidando de mim, pensando em mim, tá? Tem dias que, por exemplo, eu não, sei lá, eu acordei mais tarde por algum motivo. Aí eu acabo não lendo meu livro, ou não indo caminhar na praia, ou coisas do tipo, e eu vejo que o meu dia, ele acaba se tornando outro totalmente diferente. Então, o que que eu faço? Hoje, graças a Deus, e ao mercado de afiliados, eu moro de frente para o mar, então, de manhã cedo, eu faço a leitura do meu livro, agora eu tô lendo outro, que também é de mentalidade, tá? Inclusive, já fica a dica dos 2 livros aqui, esse aqui é maravilhoso, o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, é muito bom Hum, esse livro. E o Evandro vai pegar ali. Você tá lendo esse também, Evandro? Olha aí, ó. eu tô lendo esse aqui, ó, do Joe Dispenza. Não sei se você já leu. Como se Não, já me tornar. indicaram esse. Nossa, esse aqui, Jéssica, leia, pelo amor de Deus. Mas É pode bom. continuar. Então, eu estava lendo antes, né, O Poder do Subconsciente, que é do Joseph Murray. E como eu falei para vocês, eu li ele por três vezes, tá? Que eu fazia? Eu lia o livro e colocava em prática. Lia e colocava em prática, lia e colocava em prática. Então, assim, agora a última leitura do livro foi muito doido, assim, de ler o livro pela terceira vez, porque eu fiz um clube do livro com os meus alunos da mentoria. E nesse clube do livro, eu lia o livro e fazia comentários. Então, eu li o livro pela terceira vez e cada pedacinho do livro que eu lia, eu lembrava do que eu tinha aplicado e do resultado que eu tinha tido aplicando aquilo.
Então, eu li ali um exemplo e aí eu falava para meus alunos: olha, eu fiz isso aqui do livro e aconteceu desse jeito e tive este resultado, sabe? Então, foi muito incrível. Inclusive, fica a dica de não ficar lendo um monte de livros, mas realmente pegar um livro e internalizar ele, colocar em prática, sabe? Não deixar passar nada ali que você não coloque em prática de fato. Então, qual que é a minha rotina diária, né? Normalmente, se eu levanto e ainda tá escuro, eu leio antes de sair. Aí eu leio uma meia hora, 40 minutos ali. E aí depois eu vou dar uma caminhadinha na praia, faço Ho'oponopono também, na maioria das vezes, e faço uns 15 minutos de meditação guiada. A meditação guiada, para quem não está acostumado a fazer meditação, ela é muito boa, porque tu te concentra no que está sendo dito ali, e aí tu consegue manter a cabeça mais limpa, né? A meditação sem nenhum estímulo, ela é mais difícil, principalmente para quem está começando. E aí eu lembro que eu tenho um aplicativo que eu usava para meditar, que ele falava de monkey mind, né? A mente de macaco, que é como se fosse um macaco pulando de galho em galho, é a nossa mente quando a gente para meditar, né? Na verdade, ela é o tempo todo, mas quando a gente para observar ela, que a gente percebe que ela é assim, né? Ela fica pulando de pensamento em pensamento. Então, eu tô aqui meditando, aí eu tô lembrando, eu tenho que subir a campanha, mas É. será que eu já ativei não sei o quê? Mas será que eu comprei o que tinha que comprar? Mas será que eu botei as roupas para lavar? Mas, sabe, tipo, começa a misturar vários assuntos. Então é muito comum isso. Aí com a meditação guiada a gente consegue meio que concentrar melhor. E também o lance de a gente entender que tá tudo bem a nossa cabeça, a nossa mente ficar pulando de galho em galho. A única coisa que a gente tem que fazer é, quando o pensamento vir, a gente deixar ele ir embora. Não ficar, poxa, eu não posso ficar pensando isso, eu tenho que me concentrar. Sabe aquela coisa assim, que daí é pior ainda? Então é mais ou menos isso que eu faço. São essas as minhas práticas de rotina para cuidar de mim. E, obviamente, exercício físico, tá? Aí tem dias que eu vou de manhã, tem dias que eu vou à tarde, aí eu me organizo cada dia de um jeito. Eu gosto de correr na praia também, então quando eu acordo com mais tempo, eu vou correr na praia. Evandro, ela tá falando aqui, engraçado que tudo que ela tá falando eu tô conseguindo mentalizar aqui e também é um dos meus sonhos, né? É uma meta minha, na verdade, tá até anotado ali. Cara, você falando que você acorda, beleza. Aí toma um cafezinho, aí vai correr na praia. Cara, não sei se é o sonho de todo afiliado, mas com certeza é o meu. Ter assim, acordar, abrir a janela, tá assim, eu vendo a onda batendo lá, ó. Aí eu saio, atravesso a calçada, tá a praia. Não, não faz isso Ó. não, não faz isso não. Oh, Ah. Jesus. O quintal dela é areia já. Já tá- Ali. Não, mas Literalmente. você vê a importância de manter isso, né? Essa rotina, né? Você alinha tudo, né? Corpo, mente. Exato, É exato. É incrível, importante cara. E o alinhar. resultado ele começa a se mostrar por si só, né? Mas a partir do momento que você deixa de fazer essas práticas aí, a nossa mente começa a sabotar a gente, né? E uma coisa importante é não só a gente estar de bem com a gente mesmo, estar feliz, mas a gente cuidar o que passa pela nossa cabeça. Sabe o que aconteceu comigo no mês de dezembro? Eu fui convidada para ir para a Tailândia pela Guru Media, que é uma plataforma gringa que eu fui convidada, inclusive, para ser embaixadora da Guru Media. E aí eu fui para a Tailândia. Foi muito doido isso tudo que aconteceu, porque dias antes eu estava no Caribe com a minha mãe e a minha irmã. E o Caribe também já tinha sido uma coisa doida, tá? Porque eu tinha decidido ir para o Caribe sem eu estar com aqueles resultados lá. Eu já tinha decidido. A minha irmã falou: vamos passar o teu aniversário no Caribe? Eu falei: vamos. Ela tá comprando a passagem. Eu falei: sério? Executivo ainda. Aí fomos para o Caribe e tal. Aí em novembro eu estava no Caribe e aí eu recebi o convite da Guru Media de ir para a Tailândia. Aí, na época, eu lembro que eu falei assim, não, infelizmente, né, não vou poder aceitar, porque eu não tô no Brasil, preciso voltar pro Brasil, preciso fechar as contas dessa viagem, né, porque eu não sabia nem quanto eu tava gastando na viagem, aquela coisa assim de só fui, sabe? E aí eu falei pra eles, não vou poder ir e tal. Aí, beleza, eles Deixa eu, aceitaram, então deixa eu para a pegar essa próxima. energia pra mim. Sei nem quanto é que eu tô gastando, só tô gastando. Foi, pior que foi. Não, e na Tailândia foi um pouquinho pior. Peraí que eu já conto. Aí, no Caribe, eu falei para eles que eu não ia,
tá? Isso foi final de novembro, ali dia 20 e poucos de novembro, a gente voltou do Caribe. Aí, chegando aqui no Brasil, eu fiz uma reunião com o Felipe Palozzi, meu amigo, amigaço, que inclusive me ajudou em umas situações lá. E aí, eu tava ali numa reunião com o Palozzi, isso era numa sexta-feira. O evento era na quarta-feira da semana seguinte, tá? Isso era numa sexta-feira. Aí, eu fiz a reunião com o Palozzi e o Palozzi falou assim pra mim, Jéssica, por que que tu não vai? Quando eu falei pra ele o que que tinha acontecido, ele ficou impressionado, né? Ele falou, como assim? Tu tem noção da quantidade de gente que gostaria de ir nesse evento? Ainda mais a convite de uma plataforma, eles não me cobriram minhas despesas, mas eles me deram o ingresso do evento. E só o ingresso do evento, eu lembro que na época estava $2.000. Então, Nossa, assim, já foi um baita presente, entendeu? Nossa, imagino. com E aí, certeza. e aí eu falei assim, ai, Felipe, mas o evento é semana que vem, é do outro lado do mundo, é na Tailândia, como é que eu vou ir? Aí ele falou assim, Jéssica, o que que te impede? Tu tem filho? Não. Tu é casada? Não. Tu deve satisfação para alguém? Não. É dinheiro? Tá com problema com dinheiro? Não, no momento não, né? Já tava bem parceiro, inclusive. E ele falou, então, o que que te impede? Aí eu falei, pois é, o que que me impede? Eu vou. Aí, resumindo a história para vocês, no sábado eu comprei a passagem, no domingo eu estava embarcando para a Tailândia. Foi muito doido. E aí fui para a Tailândia, passei 29 dias, acho que foi 20 e poucos dias na Tailândia. Depois passei uns dias em Dubai também, passei a virada do ano em Dubai e depois voltei Que para o top. Brasil. E foi Essa eu muito lembro, eu doido. acompanhei nos stories. É, lá foi primeiro do que aqui Lá ainda, foi o né? primeiro. É, eu lembro Foi, disso. foi, foi lá, foi primeiro. E aí foi muito doido, porque assim, como eu falei para vocês, eu decidi na sexta-feira, comprei a passagem no sábado e embarquei no domingo. Sábado, final da tarde, eu ainda não tinha arrumado minha mala, né? Porque eu ainda tava, será que eu vou conseguir passagem? Será que eu não vou? Aquela coisa assim. E aí, no sábado, eu lembro de estar subindo uma campanha, sábado durante o dia, e eu falei assim, cara, eu ia começar a fazer YouTube Ads, né? Eu falei, não vai dar tempo de eu fazer YouTube Ads, eu vou fazer uma outra estratégia. Aí eu não inventei uma estratégia, a estratégia já existe, conheço pessoas que fazem, mas era uma estratégia fora do radar de 99% dos afiliados que anunciam no Google Ads, Que é. que é, enfim. E aí, mas eu já contei essa estratégia em alguns lugares, tá? É, aí eu falei assim, cara, vou testar. Aí o que que eu fiz? Eu subi uma única campanha, um único produto, uma única campanha, um único anúncio. E fui, e embarquei para Tailândia. Eu tava com outra campanha de outro produto rodando, mas tava assim, tava muito fraco. Enfim, não tava nem me dando ROI e tal. E essa daí, porque daí, o que que aconteceu? Eu perdi umas contas, né, do outro produto que tava mais devagar. E aí, essa campanha que eu subi, eu subi ela e fui para Tailândia. Aí, tipo assim, fui Catar, Tailândia, Dubai, e, tipo assim, estando lá, eu olhei minhas campanhas, mas não foi nada de me concentrar, de fato trabalhar. Eu olhei ali algumas vezes, analisei dados e tal, não subi campanhas novas, não comecei estratégia nova. E o final do mês de dezembro, que foi o mês que eu estive na Tailândia, foram mais de R$ 50.000 Nossa vida. com essa única estratégia, esse único produto, essa única campanha em um único anúncio. Até então eu não tinha escalado, não tinha nada, era um de um. Aí o que que aconteceu? Por que que contei essa história para vocês? Por causa do lance da mentalidade, que a gente tem que se cuidar. Porque eu estava no ápice da minha euforia, da minha felicidade, da minha mentalidade. Pensa, eu estava na Tailândia, um país que eu tinha o sonho de conhecer desde quando eu morei na Austrália, eu tinha o sonho de conhecer a Tailândia. E foi muito doido que conectou tudo, sabe? O lugar onde aconteceu o evento, as pessoas, o Adam, a Pooja, eu conheci eles pessoalmente, eu fiquei com eles durante os 3 dias do evento. Conheci o CEO da Bygoods, conheci uma galera lá, Nossa, ClickBank, que incrível. Edcombo. Foi assim, Experiência. foi. Não, foi uma experiência surreal. Passei lá vários dias na Tailândia, em várias ilhas, enfim, virada do ano em Dubai. Então, pensa, quando eu voltei para o Brasil, eu estava no ápice da minha energia, da minha felicidade, do meu tudo. Só que, inconscientemente, eu estava me sentindo injustiçada de forma positiva, porque
eu não merecia, era como se eu não estivesse merecendo aquele resultado. Ó a sabotagem aí, ó. Olha a sabotagem. Eu falei assim, cara, eu não fiz nada em dezembro e eu faturei 50 mil reais. Como assim? Entendeu? Como assim? Sabe? E ainda foi, tipo, gastei uns 20 eu acho. Foi, tipo, 30 de lucro. Uma coisa assim. Claro que eu trabalhei, analisei campanha e tal, mas não foi nem perto do que a gente costuma fazer. Então, eu me super sabotei no sentido de eu não mereço isso, né? É aquela crença do esforço, né? Eu achava que eu precisava de fato me esforçar muito para ter tido aquele resultado e eu não estava me esforçando. Aí aquele mesmo produto começou a cair muito o meu Nossa. ROI com ele. Então, tipo assim, eu continuei vendendo, continuei tendo ROI, mas aquele ROI de cento e tantos por cento que eu tive no primeiro mês, eu não tive nos outros meses. Primeira coisa que eu entreguei na minha mentoria a estratégia. Então, foram várias outras pessoas trabalhando a mesma estratégia com o mesmo produto, e isso, obviamente, caiu um pouco. Mas, assim, eu digo que foi muito mais pela questão da minha mentalidade do que qualquer outra coisa. E aí, por isso que eu falo, não é só a mentalidade de estar bem, de estar feliz, de estar em alto astral. É a questão da mentalidade do que passa pela nossa cabeça mesmo, entendeu? Porque eu estava bem, eu não, em nenhum momento eu fiquei me sentindo mal, mas eu fiquei me questionando, poxa, eu tenho que parar para trabalhar, né? Olha aí, será que eu mereço isso mesmo? Porque eu não fiz nada, entendeu? E tô tendo resultado. Como assim? Aí, obviamente, depois eu voltei para o eixo, continuei ali com os meus resultados. Mas foi um momento de instabilidade, vamos dizer assim, de pensamentos, né? Não digo instabilidade emocional, mas instabilidade de pensamento mesmo. Que top. Jéssica, me tira duas dúvidas. Você falou que já morou, né, fora e já foi para vários outros países. Como é que você faz na parte da comunicação? Você fala algum outro idioma? Eu me comunico em inglês. Eu não falo inglês. Eu digo que eu não falo porque eu travo em algumas situações, eu falo errado, mas eu me comunico, eu falo, as pessoas entendem, eu consigo falar de uma maneira que as pessoas me entendem, eu consigo entender as pessoas. Inclusive, lá nesse evento de Dubai, da Tailândia, eu fiquei impressionada, assim, logo que eu cheguei, sabe? O Adam e a Pooja, que são as pessoas lá da Gurumid, eles são muito queridos. E eles faziam toda a questão de ser entendidos e de entender o que eu falava, sabe? Então foram ali 3 dias incríveis conversando com eles o dia inteiro, sabe? E conseguindo me comunicar. Eu fiquei muito feliz, porque por mais que eu tenha morado na Austrália, o inglês australiano ele é muito difícil. E Sim. eu conheci muitos brasileiros lá, então eu pratiquei muito pouco o inglês por lá, sabe? E depois que a gente volta, a gente vai perdendo, né? Tem 10 anos já que eu morei na Austrália. Então, depois que eu voltei, eu fui perdendo meu inglês. E apesar de fazer algumas viagens ali, a gente vai falando um inglês mais de se virar mesmo, sabe? É mais ou menos nesse sentido. E outra coisa, pro pessoal que está nos acompanhando aí, talvez não saiba, você pode explicar pra gente o que significa ser embaixadora da Gurumedia? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu comecei a ter os meus resultados mais expressivos, e aí eu recebi do Adam, e do CEO lá da Guru Media, o Frank, eu recebi esse convite, né, para ser embaixadora da Guru Media. Na verdade, como embaixadora, eu tenho o poder, vamos dizer assim, de indicar pessoas, Olha, de indicar, mas não no sentido de ser aprovadas pessoas. Todo mundo pode indicar a plataforma se quiser. Mas quando eu fui convidada a ser embaixadora, eu começo a ganhar uma comissão por indicações, entendeu? Então eu posso, obviamente, falar sobre a plataforma, indicar a plataforma, e todo mundo que entra através da minha indicação, eu ganho um comissionamento mais ou menos como é como afiliado. A diferença é que, de fato, a gente está representando a plataforma no país, né? Nesse sentido, de indicar. eu lembro que eu até falei contigo, né? Quando eu fui fazer a minha inscrição na Gurumedia, eu entrei no seu vídeo, só que você não tinha deixado o link na descrição do vídeo. Não lembro se você lembra disso, né? Aí eu me cadastrei direto lá pela Gurumedia e depois eu voltei e falei, Jéssica, atualiza lá, porque o link não tá lá na descrição do vídeo. Não sei se você lembra disso. Eu lembro, acho que você chegou a me pedir pelo Instagram, alguma coisa Isso, assim. isso. Aí eu acabei colocando depois, eu não tinha colocado mesmo. É, que Cara, que história. bacana, né? E isso, você falando dessas viagens, desses eventos, isso realmente é a definição da liberdade, né?
aquilo que você estava buscando, né? Exatamente. O mercado Essa, proporcionou isso. exatamente. Essa semana eu tava ali separando umas fotos, né? 16 mil fotos no celular. Nossa. E aí eu pensei, eu preciso apagar umas fotinhos aqui. Aí eu comecei a olhar assim e comecei a reviver tudo isso, sabe? Desde os dias lá de mudança para esse apartamento, os dias de ansiedade, os resultados que eu tive. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? O quanto a nossa vida pode mudar em tão pouco tempo, né? Quantas coisas podem acontecer com a gente quando de fato a gente acredita e a gente, obviamente, vai atrás, né? Se coloca em movimento para alcançar o que a gente quer. É bem doido isso, mas é muito incrível, assim, o poder desse mercado e o poder também de tempo, sabe? Apesar de a gente falar muito sobre o fato de não é porque tu entrou hoje que amanhã tu vai começar a ganhar 10 mil, mas às vezes o fato de esse mês estar negativo, o mês que vem, às vezes um produto, às vezes uma virada de chave, às vezes uma venda já paga todas as despesas anteriores, te cobre todo o teu negativo e ainda te dá um lucro bem considerável, né? Então esse poder do digital eu não vejo em nenhum outro mercado, sabe? E é uma coisa que quem não é do mercado talvez nem sonha com essas coisas, né? Porque a realidade é completamente diferente. Como é que uma pessoa que ganha R$ 2.000, né? Não julgando mal, porque a pessoa não veio essa oportunidade para a pessoa de conhecer o mercado, né? Porque querendo ou não, a gente, desde quando criança, a gente é instruído através do próprio governo, né, a estudar para trabalhar para alguém, para fazer uma faculdade, que a gente só vai ganhar um salário bom, teoricamente, se a gente fizer uma faculdade. Então, a gente tem toda essa direção, posso dizer, errada, né, para o nosso futuro, né? Então, a grande maioria das pessoas não é apresentada. E por esse motivo, talvez não consigam sonhar com essas coisas que você vivenciou. Agora, Jéssica, a gente está encaminhando para o final, estamos aí já com mais de 1 hora de live. Cara, que top, que história. Não conhecia a sua história ainda, não em detalhes, como você contou pra gente. E o seguinte, eu quero que você, se possível e puder, deixe para quem está nos ouvindo aqui, para quem está nos ouvindo, uma frase para o cara que está começando, que está sentindo algumas certas dificuldades, que de repente está com a mentalidade desalinhada. O que você pode falar para essa pessoa, para esse lead, como a gente fala, né? A gente esquece que é pessoa, né? Lead, não, mas é uma pessoa. Assim, tem uma frase que eu gostava, que eu gosto bastante, que me acompanhou lá no início. Eu contei essa história para vocês lá do meu início, sobre os não resultados que eu tive. E o que me manteve, não digo manteve em pé, mas me manteve ciente, era realmente essa frase que fala: a cada escolha, uma renúncia. Então, eu escutei essa frase pela primeira vez do João Castanheiras, e essa frase me acompanhou, principalmente naquele período que eu falei para vocês, que eu estava ali com uma média de 5 mil de faturamento por mês, tinha meses que era 3, tinha meses que era 2, e aí eu estava ali pagando minhas contas e eu estava feliz com aquilo, porque eu estava começando a viver uma vida diferente da vida que eu vivia antes. E essa frase de a cada escolha uma renúncia, ela me acompanhou no sentido de se eu não estou tendo os resultados que eu quero, é porque eu estou fazendo escolhas erradas, então eu estou renunciando aos meus resultados. Então, muitas vezes a gente pensa assim, poxa, eu falo isso para os meus alunos, sabe? Tem gente que diz assim, Jéssica, eu vou focar 100%, eu não vou fazer mais nada até conseguir os meus resultados. Beleza? Essa pessoa ela está renunciando à vida social dela e escolhendo o desenvolvimento no digital neste momento. Tem outras pessoas que dizem assim: não, eu estou estressada com o meu trabalho, eu não quero chegar no final do dia e ter que ficar na frente do computador estudando. Beleza, você está escolhendo descansar e renunciando aos possíveis resultados do digital neste momento. E tá tudo certo, tá tudo bem. O lance é você estar bem com isso, você estar bem com seus resultados e você estar bem com as suas atitudes. Entendeu? Por que as pessoas têm burnout? Porque as pessoas decidem fazer desesperadamente, esperando por um resultado, mas não cuidam de si.
Ou então, por que que as pessoas não alcançam os resultados que gostariam? Porque a cada convite, a cada coisa que elas recebem, elas não sabem dizer não e ficam dizendo sim para tudo e dizendo não para si e para os seus resultados, entendeu? Então, essa frase, eu acho que ela é bem importante para a gente refletir nesse sentido. O que que eu estou fazendo e o que que eu estou priorizando em detrimento do que eu quero, né? Em relação ao que eu quero. Então, acho que isso é uma coisa importante. E a outra coisa que eu acho muito importante também é a gente saber que isso não é um jogo, né? De ganhar ou perder. A gente está sempre ganhando. Ou a gente ganha em resultado, ou a gente ganha em aprendizado. Mas no momento que a gente decide entrar nesse negócio e decide fazer esse negócio ser o nosso negócio de fato, como eu falei para vocês, quando eu conheci o mercado, eu decidi que eu iria viver disso. Então, quando a gente decide de viver disso, ou a gente aprende com os nossos erros, ou a gente ganha com os nossos acertos. Ganha financeiramente, tá? Porque ganhar a gente vai estar sempre ganhando. Então, por isso que eu digo, esse mercado ele não é um jogo de ganhar ou perder, ele é realmente um mercado para a gente viver disso e para a gente se desenvolver, estar em constante evolução. Que top, que frase. Bacana. Pessoal, já estamos caminhando para o final, né? A Jéssica já deixou uma frase aí que, na verdade, falou muito comigo. Eu quero lembrar para você, mais uma vez, que está nos assistindo, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, poxa, é até uma falta de respeito com a história da Jéssica, tá bom? Então deixa o like nesse vídeo, se puder, se inscreve aqui no canal para fazer com que o máximo de pessoas possível consigam ouvir a história da Jéssica, tá bom? Uma história sensacional, motivante. Eu e o Evandro, a gente sempre deixa um caderninho aqui onde a gente fica anotando tudo de importante que a gente pode pegar pra gente, né? Porque, querendo ou não, mexe muito e a gente aprende muito com a história de cada convidado que a gente vem entrevistar aqui. Então, de antemão, eu quero te agradecer, Jéssica, por poder se desprender, né, do seu tempo para poder estar aqui olhando para mim, para o Evandro, podendo se entrevistar, podendo contar a sua história. Então, obrigado mesmo de coração. Peço a Deus para que o que você esteja vivendo ainda possa ser, que venha a ser 1% do que você ainda vai viver, do que ainda tá para acontecer. Então, muito obrigado mesmo por desprender do seu tempo, por estar aqui pra gente. E eu acho que é isso, né, Evandro? Tem mais alguma coisa? Cara, eu também tô assim, sem palavras. Quero agradecer a Jéssica pela disponibilidade, uma história incrível. Inclusive, a gente acompanha nos stories, no Instagram, a gente segue. E agora ela contando aqui em riqueza de detalhes é algo assim surreal mesmo. Eu também quero que Deus abençoe assim a sua caminhada cada dia mais e que você possa alcançar patamares ainda maiores. E voltar aqui, né, no canal Quando para o contar da o plaquinha de 1 convite já tá milhão. feito. Quando pegar Já a tá plaquinha feito. de 1 milhão, já pode voltar de novo. Oba, voltarei. Bom, gente, muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras, né? Eu fico muito feliz de estar aqui, de ser convidada a estar aqui com vocês, e só tenho a agradecer. E também desejo a vocês dois que também estão aí no mercado, né? Estão trabalhando. É lindo demais ver esse trabalho de compartilhar, né? Compartilhar histórias, de dar espaço para as pessoas compartilharem suas histórias porque eu acho que isso é uma das coisas que eu sempre gostei de fazer, inclusive eu falo muito para os meus alunos fazerem, principalmente nos momentos de mais dificuldades, assim, né, de ansiedade, de tristeza. Cara, pega um podcast, pega uma live, assiste a história de outras pessoas, né? Normalmente a gente fica só preso ali no Instagram, e no Instagram é um lugar de compartilhar coisas boas, então dificilmente você vai ver a dificuldade ali no Instagram. E aí você acaba comparando o palco dos outros com com seus bastidores, né? Então, assim, Exatamente. sabe, tenta buscar lives, podcasts e coisas do tipo. Que você vai conseguir se aprofundar mais nas histórias das pessoas e ver que todo mundo passa por dificuldades, né? Não é uma exclusividade sua estar na dificuldade. Então, agradeço o convite de vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui e desejo que vocês conquistem também muitos resultados para vocês também estarem compartilhando, né, os resultados e as conquistas de vocês.
Com certeza. Qualquer dia eu entrevisto o Evandro me entrevista, né, Evandro? A gente faz um episódio aí É isso aí. diferente. Bem, Jéssica, não sei se... Oi? O Ângelo já tá com a plaquinha ali, O já, Evandro né? também. O Evandro também tem. É que eu tô organizando aqui Tá ainda, mudando o cenário aí eu dele. tirei. Tem que Mas colocar aí, contar a Essa eu história dessas peguei, placas, gente. essa eu peguei no final de semana agora. Na verdade, já tinha batido Aqui, ó. há tempo, né? Mas Ah, pegamos agora no parabéns. final de semana. Espero, não sei se você vai, né? O próximo agora, dia 30 de novembro, é em Florianópolis, inclusive, né? O do Caio. Se você for, a gente se encontra lá, a gente, né? Faz um network, tá bom? Certamente. Então, pessoal, Valeu. a gente chegou no final de mais uma entrevista aqui, mais uma entrevista sensacional. Mais uma vez, se você ainda não deixou o like, deixa o like aí pra poder ajudar o canal, se inscreve aqui. E é isso, né, Wanda? A gente se vê no próximo episódio. É isso aí. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Obrigada, Deus. gente. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.